Olá, eu sou Leonardo Cardoso, diretor da empresa TI Safe Segurança Cibernética Industrial. TI Safe é líder de mercado há 18 anos em sistemas cyberfísicos. E hoje vamos apresentar aqui na nossa academia TI Safe um webinar exclusivo para a vertical de águas e saneamento. Para isso, a gente conta com a presença da nossa parceira Tânia Marques, engenheira de telecom, mestre em integração de sistemas, consultora para as áreas de saneamento e tratamento de águas. Tânia tem uma carreira vasta, é renomada no nosso país, só de Sanepar tem aí 3 décadas, e também contamos com a presença do nosso gerente nacional de vendas, o Cláudio Hermelin, e, não menos importante, quem está aqui nos ajudando nos bastidores, o Paulo Henrique, nosso gerente de marketing. Então, sobre a Tânia, vai faltar tempo. Eu vou tentar abreviar aqui, porque a Tânia é uma grande parceira nossa desde 2014, palestra conosco na TI Safe, desde o primeiro Class, da Conferência Latino-Americana para Segurança Escada, foi lá no Rio de Janeiro, né? E a Tânia é uma profissional renomada no mercado de águas e saneamento. Ela, além de ser mestre e doutora em automação e integração de sistemas, ela tem vasta experiência em empresas, vou citar só uma, tá, Tânia, que é a Sanepar. Todo mundo da Sanepar conhece a Tânia. E hoje ela atua como CEO, tem uma própria consultoria, e, sem mais delongas, eu queria passar logo a palavra para a Tânia, para a gente explorar esse tema tão importante para a infracrítica do Brasil. Tânia, por favor, fique à vontade. Olá a todos, muito obrigada, Léo. É sempre um prazer estar com vocês, aprender com vocês, palestrar com vocês. Hoje nós vamos conversar sobre um desafio que é comum no setor de saneamento, que são as perdas, a gestão e controle de perdas. E nós vamos apresentar uma visão um pouquinho diferente no combate das perdas, tratando das tecnologias operacionais e de TI. Nós temos no setor um outro desafio que também é vinculado a perdas, que são as medições remotas, e que nós já temos uma tradição, um histórico de muitas tentativas no sentido desses sistemas de medição, mas nós vamos apresentar aqui alguns modelos, né? Vamos apresentar formas de se trabalhar com essas tecnologias. Eu vou passar aqui os slides. Então, a ideia dessa palestra é de mostrar um caminho para o uso das tecnologias de TO e de TI na gestão e controle de perdas, com base em 4 premissas. A premissa principal é a da realização de uma transformação digital no setor, como uma forma de ajudar a vencer esses grandes desafios. E essa transformação digital, ela precisa ter um foco na digitalização dos processos operacionais e de clientes, e que esses dados eles tenham uma convergência para o ambiente de TI, para os sistemas estratégicos de gestão, e fazendo isso, a cibersegurança de TO e de TI tem que ser pensada e realizada desde o início dos projetos, desde a sua contratação. Neste segundo slide, nós vemos os principais desafios do setor de saneamento. São desafios globais, eles pressionam as empresas a se tornarem data-driven, são pressões que levam as empresas a utilizar mais intensivamente os dados de gestão e operacionais
de maneira que permita que as empresas tomem decisões e ações mais eficientes e rápidas em todos os níveis organizacionais. Quando nós olhamos para esses desafios, tem alguns que são muito mais impactantes para nós no Brasil, como é o caso do envelhecimento das infraestruturas, o envelhecimento e também a aposentadoria da força de trabalho, e as mudanças regulatórias, e no caso da legislação regulatória, especialmente a portaria 490, que ela trouxe para o setor uma meta que precisa ser alcançada até 2034, quando nós precisaremos atingir 25% do nível de perdas, sendo que hoje nós temos um nível atual de 37,78% de perdas. Com isso, visualizando esses desafios, nós conseguimos enxergar que existe uma necessidade muito grande de dados, especialmente no caso das infraestruturas que já estão envelhecidas e que a gente precisa fazer a gestão delas da forma como elas estão para poder planejar a sua renovação em tempo hábil. Então, é preciso ter dados dessas infraestruturas e também dados de como está sendo feita a operação, como está sendo feito o consumo de água, como estão os níveis de perdas. Então, nós precisamos entender quais são os caminhos que podem ajudar nessa meta de redução de perdas e no nosso trabalho de gerenciamento dessas perdas. Esse slide ele mostra são algumas informações da única pesquisa que foi feita em termos de digitalização do setor de saneamento. É algo que nós precisamos trabalhar mais em termos de pesquisas, porque essa foi a primeira e até agora não se repetiu, mas ela nos traz alguns dados muito importantes que até a sua realização nós não tínhamos. São 9 sistemas de TI. No caso dessa pesquisa, se considerou o GIS como um sistema de TI, mas hoje ele é considerado como um sistema de TO. E a pesquisa perguntou para as empresas de saneamento no Brasil como era a utilização dessas tecnologias de TI, desses sistemas, e como também se fazia a utilização dos sistemas SCADA e de telemetria. As informações obtidas permitiram um diagnóstico de que esses sistemas são muito pouco integrados entre si. Prevalecem os sistemas de TI, ainda com pouca integração entre eles, e também, no caso dos sistemas SCADA, muito pouca utilização, e no caso dos sistemas de telemetria, muito pouca utilização. Olhando para aquilo que a gente já conversou anteriormente, de que hoje é necessário, no mundo digitalizado, que as ações e decisões sejam muito rápidas, não existe mais espaço para falta de dados operacionais ou de clientes e não existe espaço para ilhas de dados. Nesse slide também sobre a pesquisa, apenas contextualizando um pouco melhor ali em termos de números. Foram 400, mais ou menos 450 empresas que responderam. No caso dos sistemas SCADA, 154 têm esses sistemas e apenas 132 têm sistemas 7x24. É muito pouco. No caso da telemetria, ainda temos menos, e os respondentes também foram menos. 425 empresas informaram ter 71 sistemas funcionando, mas
apenas para a leitura de grandes clientes e clientes prioritários. Então, a gente tem um espaço muito grande de oportunidades de uso de tecnologias de TO no saneamento no Brasil, porque estão sendo muito pouco utilizados. E essa pesquisa foi muito bem feita, foi muito boa, porém, a gente não consegue identificar através dessa pesquisa qual é a abrangência dos sistemas de automação, quantos pontos estão sendo monitorados, como está sendo feito o controle, se é um controle mais complexo, menos complexo, como está sendo feita a medição ali dos clientes, né? Qual é o número de clientes que estão sendo monitorados, se está sendo bem monitorado ou não. Então, é extremamente importante que a gente faça esse tipo de pesquisa e consiga ver qual é o estado atual de digitalização no nosso setor. Como nós podemos utilizar essas tecnologias de uma forma mais eficiente? Olhando esse slide, nós vemos ali aquilo que normalmente se faz hoje. Os sistemas de esgoto, quando tem automação, eles são sistemas separados, esses dados eles não chegam até os sistemas de gestão de TI, e são escadas separados, são ilhados. No caso dos sistemas de água, a mesma coisa. Então, normalmente, os dados dessa automação da distribuição e de estações de tratamento de água e captações, esses dados são levados até os sistemas SCADA, no ambiente operacional, onde são utilizados, e alguns desses dados são levados até alguns sistemas de visualização, mas não tem uma integração com os demais sistemas das empresas que permitam um tratamento, um enriquecimento dessas informações e que possibilitem que possibilitem a que os níveis de gestão e de diretoria da empresa avaliem de uma forma estratégica esses dados. No caso da telemetria, esses dados também são isolados, normalmente são contratados esses sistemas pelas áreas comerciais, e os dados da telemetria não costumam ser integrados aos sistemas SCADA e também não costumam ser integrados aos demais sistemas da TI. A convergência dos dados de TO e de TI ideal é esta que está sendo mostrada, é uma arquitetura modelo, existem muitas formas de se fazer, mas com base nessa arquitetura é possível a gente visualizar que é um ecossistema com muitas partes que têm que ser integradas para que esses dados cheguem aonde eles são necessários e aonde é possível tratá-los e poder utilizar essas novas tecnologias como machine learning, inteligência artificial e possibilitar decisões mais avançadas, decisões mais com um suporte melhor de dados operacionais. Essas infraestruturas de convergência e integração dos dados operacionais e dos clientes, elas podem ser feitas tanto pelas empresas, montar essa infraestrutura inteira e fazer a manutenção, operação, tudo com o pessoal interno, ou se fazer isso de uma forma externa, contratando provedores dos dados, que é o que tem sido feito muito ultimamente através de contratos de serviço de entrega dos dados. Agora, falando já sobre essas arquiteturas de dados para medição remota, que nós ainda estamos numa fase de pilotos, nós não conseguimos ainda escalar essas soluções,
Há vários anos nós estamos tentando, mas ainda não conseguimos escalar. Diferente do setor de energia, do setor de gás, que eles já têm um volume muito grande de metering, de smart metering, nós ainda não temos. No nosso setor, nós costumamos chamar esses contratos de IoT ou telemetria. E, na verdade, eles são contratos de soluções de Data as a Service para a medição remota, nas quais o provedor da solução ele deve montar e gerenciar toda a infraestrutura de medição e entregar os dados de medição para a empresa de saneamento que contratou. Geralmente, as empresas de saneamento optam por esses tipos de contrato porque não possuem equipes internas para operar, manter e administrar as soluções. Esta é uma arquitetura de DaaS, uma arquitetura muito simplificada, onde a gente vê os principais elementos, mas são muitos mais do que esses, né? Então, é muito diferente de se falar de uma telemetria. A telemetria é algo, uma solução que nós tínhamos lá para trás. Hoje, o próprio termo telemetria, ele não serve para designar esse tipo de solução, porque aqui é um ecossistema, é um sistema de medição, é diferente do ponto a ponto que nós tínhamos em telemetria. Essas soluções, elas são excelentes quando bem planejadas e contratadas. Porém, elas têm uma diversidade de fornecedores muito grande, protocolos e níveis de maturidade muito diferentes em toda essa colcha de retalho que é necessário fazer. E isso acaba introduzindo vulnerabilidades críticas de cibersegurança que precisam ser tratadas. Por isso que a gente colocou lá no início da palestra. É preciso, quando se pensa nesse tipo de solução, já planejar a cibersegurança desde o momento de contratação, porque se não for pensado no momento que se pensou nessa arquitetura, quando ela for feita, quando ela for implantada, dificilmente vai se conseguir fazer uma cibersegurança com um custo melhor, né? Porque já as vulnerabilidades já estão instaladas. Então, é preciso que isso seja pensado já no momento de projetar, no momento de contratar. Agora, falando sobre a questão do tipo de ataques que podem acontecer quando a gente tem essas infraestruturas de transformação digital com a convergência dos dados de TO para a TI e também com esse tipo de solução de Data as a Service. Nós temos aqui uma tabela, ela está em inglês, mas o que é mais importante, ela foi feita com base numa pesquisa do Task Committee de Cibersegurança de Distribuição de Água, de Sistemas de Distribuição de Água americano, EWRI, porém essa pesquisa, ela abrangeu eventos de ataques em vários países, não apenas nos Estados Unidos. Foram 15 ataques, 15 eventos estudados, e o importante deles é que eles foram muito bem documentados. Então, é possível, através da pesquisa que vocês podem acessar no link que está no slide, verificar o que aconteceu, como aconteceu, quando aconteceu, o que foi feito pelas empresas, o que deu certo, o que deu errado, quais foram as ações tomadas. Hoje, esse tipo de informação, quando existem ataques, é muito raro. As empresas já não divulgam dessa maneira. Então, é muito importante esse tipo de pesquisa e esses casos. Neste caso, eu vou falar a respeito do caso 1 e do caso 7. Não vou falar sobre todos, porque nem daria tempo, mas
o que é importante é a gente desmistificar, porque no nosso setor é muito comum que os profissionais imaginem que os ataques cibernéticos aconteçam vindo pela TI. E quando se olha essa tabela de 15 grandes ataques que aconteceram, se vocês olharem ali no target domain, que era o ponto de entrada do ataque e aonde os hackers queriam atingir, vocês vão ver que não foi a TI. Dos 15 eventos que aconteceram, 11 iniciaram pela TO, não foi pela TI. Então, isso é muito importante, porque a gente precisa mudar essa nossa mentalidade, achando que os ataques entram sempre pela TI. Falando sobre esse tipo de ataque e a forma como eles aconteceram, vou falar sobre o ataque 1, que foi sobre um sistema de esgoto, e o que aconteceu? Um ex-empregado acessou remotamente o sistema SCADA porque ele ainda tinha acesso ao user, as credenciais de login. E ele entrou, porque ele foi demitido, né? Entrou para causar um problema. E acabou causando um problema enorme no sistema SCADA, com um extravasamento de esgoto bruto em uma cidade. E houve um gasto enorme, um custo enorme financeiro, mas principalmente de imagem da empresa de saneamento, né? E também no caso 7, que foi um ex-empregado. Só que no caso 7 foi um ex-empregado de uma empresa contratada. E nesse caso era um sistema de medição remota de clientes. 5 grandes empresas de saneamento foram afetadas, porque esse empregado ele foi demitido desta empresa que forneceu e implantou a solução, ele foi demitido, as credenciais de login dele não foram canceladas, ele conhecia bem o sistema, porque ele trabalhou para implantar, ele entrou e ele bagunçou o sistema inteiro. Então, as informações de consumo dos clientes em 5 regiões dos Estados Unidos, de 5 empresas diferentes, foram completamente bagunçadas, provocando até as contas serem emitidas de forma errônea, causando um problema sério na imagem dessas empresas. É importante a gente considerar isso quando a gente quando a gente pensar nessas soluções de Data as a Service. Ter em mente que esses sistemas são excelentes e importantes para que nós possamos resolver os nossos desafios, mas que também nós precisamos trabalhar a questão da cibersegurança das soluções. As lições aprendidas foram que alguns incidentes aconteceram em utilities que não tinham procedimento algum, não tinha política, não tinha nenhum tipo de defesa de cibersegurança. Colocaram as soluções, mas não fizeram nada. E no caso das credenciais ali de login, é um erro muito básico, porque o empregado foi demitido, a primeira coisa que tem que ser feita é cancelar a credencial para a rede de acesso, né? Então, esses foram algumas das lições aprendidas, aqui são outras, a questão de fazer constantemente a atualização de senhas, que tem outros ataques que a gente não abordou ali não abordou na palestra, mas que fazem parte daquele estudo, que o problema eram senhas desatualizadas, senhas padrão que foram deixadas nos equipamentos, então qualquer pessoa de mercado poderia entrar naquele sistema, porque era a senha padrão do equipamento que estava ali, nunca foi alterada.
E vários ataques também aconteceram porque as aplicações web desses sistemas eram muito inseguras, elas não foram pensadas com a cibersegurança para o sistema, né? Foi viabilizada a aplicação web para os clientes, mas não se visualizou e não se implementou nenhum tipo de medida de cibersegurança. O que também se aprende com esses estudos é que essas arquiteturas integradas de TO e de TI, elas são uma evolução natural para a transformação digital do setor. Não tem como se falar em transformação digital sem fazer essa integração, mas também são passíveis de cybervulnerabilidades. Ataques de empregados internos ou terceirizados são comuns no nosso setor. E a gente pode ver na tabela que tanto sistemas de água como sistemas de esgoto foram atacados, sistemas maiores, sistemas menores, sistemas de telemetria de clientes, sistemas de distribuição. Então, não existe preferência. O hacker ele vai atacar onde a porta está aberta. Não interessa onde essa porta esteja. Como resultados, as pesquisas mostram que as medições de clientes, de distritos de medição e controle e macromedição, elas são críticas para a gestão de perdas. Quanto mais dados nós tivermos dos clientes e dos distritos de medição, mais nós teremos decisões bem estruturadas para que as nossas decisões sejam realmente efetivas. Casos pesquisados mostram que um número significativo de ataques, e isso eu já coloquei, eles começaram nas infras de TO e não de TI. Então, isso evidencia que nós precisamos ter um olhar sobre a cibersegurança de TI e sobre a cibersegurança de TO. Fazer a transformação digital não é mais uma opção, é uma questão de sobrevivência, mas para que aconteça a gestão e controle de perdas. Só que nós precisamos que a cibersegurança de TO faça parte desses projetos de transformação digital, esteja no cerne, no núcleo desses projetos. Finalizando esta apresentação, eu vou falar sobre um guia simplificado de cibersegurança de TO. Ele está em um artigo que foi apresentado na ABS este ano e também vai ser apresentado agora na ESABESP, no congresso da ESABESP. E esse guia simplificado, ele está baseado em alguns pilares de capacitação em cultura organizacional, governança e responsabilização, gestão de ativos de TO, segmentação de redes e controle de acesso, gestão de vulnerabilidades e atualizações e respostas a incidentes e continuidade operacional. O que é importante neste guia simplificado, que ele foi desenvolvido pelo Tiago Branquinho, da TI Safe, como coautor deste artigo, nós trabalhamos juntos para fazer com que as empresas de saneamento tenham um primeiro embasamento para poder fazer essa cibersegurança de TO. É super importante, ele é básico, mas ele é muito importante para que as empresas possam fazer um autodiagnóstico e começar a pensar e começar a repensar o que está sendo feito, fazer algumas modificações que podem ser feitas internamente, chamar o pessoal de cibersegurança de TO e conversar sobre o que é possível. Então, esta palestra tinha essa intenção, e agora eu finalizo e agradeço.
Muito obrigado, Tânia. Excelente contribuição. O seu conteúdo realmente foi excepcional e muito elucidador. Quantos gaps existem ainda aqui no nosso país, né? Quantas lacunas têm que ser preenchidas para garantir não só, como você introduziu, a perda, né? Mas garantir também a segurança das operações. Sim. Certamente, quando chegarmos à fase aqui do debate, será bem enriquecedor para quem nos assistir. Mais uma vez, Tânia, muito obrigado. Bom, meus amigos, depois dessas excelentes informações da Tânia, vamos dar sequência aqui na Academia TI Safe. Mas queria fazer um destaque antes. Somente nesse mês de setembro de 2025, mês passado, né? Vocês terem ideia da importância dessa vertical de águas e saneamento, só na Bolsa Brasileira foram injetados 5 bilhões de dólares nas empresas de infras críticas e grande parte desse montante foi, de fato, em águas e saneamento. Então, vejam a importância que até os investidores dão para o tema e passam a investir aqui no Brasil, nas empresas que foram privatizadas, principalmente, porque enxergam como um grande negócio, um grande payback. E agora a gente vai dar sequência com o Cláudio Hermelin. Ele vai mostrar para a gente como combater as ameaças que já tratamos aqui. Queria, então, passar aqui a palavra com muita honra para o Cláudio, para ele fazer a apresentação dele. Cláudio, contigo aí. Ô, Léo, obrigado aí pela introdução. Vamos mostrar aí como é que a gente está ajudando os nossos parceiros aí nesse desafio que é a segurança aí para os ambientes críticos. Compartilhar, já está compartilhada a apresentação, o controle dela aqui já. Acho que já, né? Bom, vamos lá. Eu vou iniciar passando um vídeo, assim, bem curtinho, que é um vídeo institucional que vai mostrar um pouco da empresa aí. Somos pioneiros na segurança cibernética industrial, atuando desde 2007. Nossa equipe técnica altamente qualificada trabalha 24 horas por dia em alta disponibilidade para proteger as principais infraestruturas críticas do Brasil a partir de nossos centros de operação de segurança, os ICS SOCs. Capacitamos milhares de profissionais, publicamos livros e promovemos o maior evento da América Latina sobre o assunto. Pesquisa e desenvolvimento são o nosso diferencial. Criamos ferramentas para nossa operação e simulamos situações críticas em ambientes operativos. Em um mundo digital ameaçado por ataques cibernéticos, nossa missão é garantir as operações dos serviços fundamentais à população. Nós somos a TI Safe. Bom, pessoal, não querendo ser redundante aí com o que apareceu no vídeo, mas só reforçando, né, que TI Safe é pioneira e referência nacional em cibersegurança industrial e sistemas cyberfísicos. A questão do nosso livro, que esse aqui é o terceiro livro, né, o filho mais novo aí do Marcelo e do Thiago, que já está disponível para venda. A questão da nossa certificação do VSUD, que muito nos orgulha, que nós somos a única empresa aí das Américas e do Hemisfério Sul com essa certificação da norma, né, na IEC 62443, onde quer dizer que todos os nossos playbooks são auditados e a gente segue rigorosamente para ter total aderência à norma. E um outro ponto que eu gostaria de colocar, a Tânia frisou durante a apresentação dela sobre alguns incidentes, que é a questão do nosso hub, né? Não sei se todos conhecem, mas deixa eu colocar aqui, o Hub TI Safe, ele está na página, se eu acessar a página da TI Safe, em cima aqui, ó, tem o Hub, que leva a essa página
onde temos base de dados de incidentes, catalogados aqui desde 1982, e pode ser feito vários filtros para pesquisas por país onde ocorreu, o ano. Nós estamos aqui em 1.408 eventos registrados, aqui os últimos de 2025, então pode ver por tipo, né, por segmento da indústria, pode colocar, e é um ponto importante que tem toda a referência na internet sobre esses ataques. Isso aqui é um ponto muito importante, que é só o que foi registrado realmente, que as empresas declararam o ataque. Às vezes a empresa tem o ataque, mas não declara, ou não declara a abrangência, né? Então isso aqui tudo é o que saiu realmente na mídia, declarado pelas empresas. Isso aqui fica como consulta, e todos os eventos que Tânia comentou estão aqui nessa base, e ele fica aí para consulta, aí, indicação para consulta de vocês a qualquer momento. Aqui a nossa equipe executiva, o pessoal todo com mais de 30 anos aí de experiência em cibersegurança, ambientes críticos, ambientes de OT, setor elétrico, industrial. Então essa é a turma aí que está à frente de todos os trabalhos da TI Safe. E o pessoal operacional, essa foto aqui foi tirada no final do ano passado, né, já é uma equipe muito maior, a gente já cresceu bastante em quantidade de funcionários, né, então já tem mais parceiros aqui trabalhando com a gente, mas essa é a turma que está por trás aí sempre trabalhando e sempre mantendo as questões aí nos nossos SOCs, que está aqui, né, os nossos 3 SOCs que a gente tem no Rio de Janeiro, 2 no Rio de Janeiro, um em Botafogo, na Torre do Rio Sul, e o outro em Jacarepaguá, e o terceiro em Curitiba, né? E atendimento em português, inglês e espanhol, por essa equipe aí altamente qualificada. Aqui alguns parceiros aí que ao longo desses 18 anos estiveram conosco, né? Que participaram de algum momento, que a gente ajudou em algum momento. Então tá esse registro aqui de todas as empresas, por segmento. Então tem energia, água, química, o financeiro, transporte, governo. Então por cada segmento tem as empresas que fazem parte aí da nossa história. Agora em 2025 nós fizemos uma mudança na TI Safe, que nós tínhamos esse conceito do ICS, né, Industrial Control System, que é o Sistema de Controle Industrial, e a gente mudou o foco para o CPS, que é mais abrangente, né, aí é Cyber Physical, onde você tem uma abrangência maior e cuidados, requerem mais cuidados aí na infraestrutura. Ele começa a ter mais vulnerabilidades por causa da abrangência, né, e essa integração que aconteceu entre TI, TO, todo o equipamento, todo o IoT que tem atualmente nas plantas. Então a gente precisa chegar em algumas redes que não é só aquela rede isolada que a gente tinha no ICS, naquela rede de automação que era totalmente isolada. Hoje existem braços, existem outras redes que estão ou na rede de TI, numa rede corporativa, ou numa segunda rede isolada, como às vezes é um drone que está numa rede, é um sistema de CFTV, várias outras redes que possam fazer parte, né, desse ambiente crítico para todo o processo, e que a gente tem que ter essa abrangência, a gente tem que cuidar também. Então, é uma tecnologia diferente, são cuidados diferentes, que requer bastante atenção aí, e nós fizemos essa migração do ICS para o CPS. Aqui um outro vídeo bem rapidinho também. Sua empresa está segura? Todos os dias, infraestruturas críticas são alvos de ataques cibernéticos. Com a TI Safe, você está protegido contra ameaças de forma imediata. Nossa solução ASCI, Assinatura de Segurança Cibernética para Infraestruturas, é certificada pela TUVSUD e segue as melhores práticas e normas internacionais. Baseado nos 3 Ps, pessoas, proteção e processos. Nossa metodologia não só previne e mitiga, como monitora constantemente 24/7, neutralizando o problema rapidamente pela rede de CPS SOCs no Brasil, garantindo a segurança da sua operação. Saiba mais sobre nossas soluções. TI Safe,
proteção imediata, fortalecimento contínuo e segurança cibernética para infraestruturas críticas. Deu uma travada aqui, não conseguia passar do vídeo, mas deu certo. Bom, um pouco sobre a nossa abordagem, né? A gente fornece, através de uma assinatura de segurança cibernética, a gente chama de ASCI, né, que é Assinatura de Segurança Cibernética para Infraestruturas, que é um pacote completo aí de governança, tecnologia e gestão, com equipe especializada, fornecendo parte de tecnologia necessária e com uma rotina diária de prevenção que acontece nos nossos SOCs. Basicamente, ela está explícita aqui nesses 3 pilares que no vídeo apareceu, né, os pilares de pessoas, proteção e processos, onde a gente tem todos os serviços que a gente pode fornecer e pode ser escolhido, né? A gente usa muito o termo que isso aqui é um Lego, que a gente consegue montar o que é necessário para cada planta. Então, a gente tem no pilar de pessoas a parte de academia, onde a gente fornece todo o treinamento para as equipes envolvidas. Então, a gente começa treinando para equalizar, né, conhecer todos os conceitos, todas as necessidades de cibersegurança que vão ser trabalhadas aí no processo. Então, a gente treina todas as pessoas envolvidas, ou tem empresas que escolhem até treinar mais pessoas, o pessoal de compras ou outro pessoal que indiretamente também estão envolvidos e que precisam saber esses conceitos aí de cibersegurança. Também faz parte a questão de alguns webinários ou necessidades pontuais de treinamento de tecnologia, ou fazer um dia da segurança, a gente está como parceiro também nesse momento, isso faz parte da nossa academia. A parte de políticas, onde a gente verifica se a empresa já tem alguma política adotada e faz a revisão e faz a sugestão também de novas políticas para aderência a normativas, ao que for necessário, a gente revisa e existe essa revisão, nesse ciclo anual para revisão e manter essas políticas sempre atualizadas. Às vezes entra um sistema novo, tem uma mudança estrutural da empresa e essas políticas também precisam ser revisadas. Então, a gente segue esse ciclo, né, como se fosse um PDCA, fazendo essa revisão dentro do nosso ciclo aí contratual. A parte de riscos e conformidades e planejamento de segurança, a gente tem que fazer a análise, né, fazer a gestão do risco em relação às melhores práticas, para estabelecer daí um planejamento, fazer um planejamento, um cronograma de implementação e tudo que precisa ser colocado na planta aí para manter, vendo aderência a normativas e necessidades pontuais de cada planta. Aí a gente passa para o pilar de proteções. Se o pilar de proteção, o cliente já tem alguma tecnologia, a gente consegue simplesmente manter essa tecnologia e a gente faz essa supervisão, esse acompanhamento, essa configuração da tecnologia que já existe. Se não existe a tecnologia e ela é necessária, a gente implementa também dentro da assinatura a tecnologia que precisa. Então, aqui entra a segurança de bordo, que são os firewalls, né? Se já tem o firewall, a gente segue pilotando, como a gente diz, o firewall, fazendo todo o cuidado, todos os ajustes necessários. Se não, a gente pega um firewall, coloca também na planta e faz da mesma forma. A gente faz toda a gestão de licenciamento, toda a gestão de atualizações, patches, o que tiver que ser executado no equipamento. A parte de proteção da rede interna, né, com os IDS industriais, para ver a parte de vulnerabilidades, do mesmo formato. Se já tem algum, a gente consegue dar sequência em ajustes e toda a verificação, senão a gente faz a recomendação junto com o cliente para ver qual o melhor que vai se adequar ao processo. A parte de controle de malware, né, os anti-malware, que seriam os antivírus, né, são os antivírus de próxima geração, eles trabalham um pouco diferente do sistema antivírus, né, esses anti-malwares são mais preparados para o nosso ambiente industrial, que requerem certos cuidados, que não pode ter aquele problema de latência, não pode ter problema nenhum na rede, não pode gerar problemas nas instalações. Aqui é sempre crítico, porque você tem que colocar um agente nos computadores e às vezes ele entra em conflito com algum sistema que já existe no computador. Então, às vezes tem que ter homologação com o fabricante A, B ou C, eles já têm alguns
que são homologados, senão a gente tem que fazer toda essa homologação para colocar o anti-malware em serviço e não prejudicar o serviço principal na planta. Esse é um ponto fundamental, não pode haver interrupção da planta em momento algum. E a parte de controle e acesso, que a gente tem uma ferramenta da própria TaySafe, a gente tem o TaySafe Jump, que faz o controle de acesso remoto, com inspeção de arquivos, com duplo fator de autenticação. Então, a gente consegue ter de forma segura a conexão com uma planta. Pode ser escolhido acompanhar, né, essa conexão, a pessoa pode acompanhar algo que está sendo executado, ou ele é gravado e depois pode rever, né, e ver o que a pessoa fez dentro daquele período onde o acesso foi liberado e saber o que ele fez, se estava certo, se deu algum problema, ou por que se foi gerado em função desse acesso. Existe a transferência segura de arquivos, onde todos os arquivos onde se está na rede corporativa e precisa passar para a rede de automação, ele vai para uma área de transição, uma área segura, ele é inspecionado e você vai lá na outra área e busca o arquivo já com a certeza de que ele não tem nada inseguro que pode fazer o uso desse arquivo sem problema nenhum. Da mesma forma, pode também tirar da automação e jogar para uma rede corporativa, se for o caso, do mesmo formato. E o último pilar, né, não menos importante, que é o pilar de processos, onde a gente tem o laboratório de segurança, que é um laboratório para pesquisa e desenvolvimento, testes dos ambientes, homologação de soluções, né, se tem que homologar alguma solução, a gente usa o laboratório. Está bem claro, né, em normativas como a ROCB-BR01 do INS, que todo equipamento que sai da rede ou que vai entrar na rede novo, ou que ele saiu e vai entrar, ele tem que ser certificado de que não existe problema nenhum, que ele não vai gerar nenhum problema na rede, então ele pode ir para o laboratório e o laboratório vai certificar que esse equipamento está pronto para entrar na rede de novo. Outro ponto tem uma atualização em firewalls. Então, essa nova versão, ele vai para o laboratório, é testado para evitar qualquer problema que possa dar na produção. Então, testa tudo, não, essa versão está legal, está estável, não tem problema nenhum, aí a gente começa a colocar para o cliente. E aí o laboratório também tem toda essa questão de desenvolvimento interno e de ferramentas que a gente utiliza, né? Tem o Jumper, tem o Safer, tem várias tecnologias que são empregadas internamente, né, e algumas em clientes, mas isso tudo é de desenvolvimento aí na parte do laboratório. A parte de arquitetura, onde a equipe que fica o tempo inteiro fazendo a abordagem consultiva, né, de prevenção das redes, onde verifica como é que estão todos, tudo que está acontecendo na rede, eles ficam analisando para verificar se existe alguma necessidade de melhoria, a própria arquitetura, precisa melhorar a arquitetura, tem algum ponto frágil, ou ocorreu alguma mudança nessa rede, eu tenho uma nova rede, como é que essa rede tem que entrar, ela tem que entrar de que forma? Então a gente dá essa consultoria para que essa rede já seja definida, já seja criada nas melhores práticas de segurança. Então, essa equipe fica o tempo inteiro verificando tudo que tem, todas as informações coletadas nas plantas e vendo qual a melhor maneira de auxiliar nessa implementações ou alguma correção que surja. A parte de inteligência artificial, que a gente tem em todo o processo, e agora com o lançamento do Safer, que nos auxilia em todos os processos, mais para frente eu comento sobre isso, mas ele está presente em todos os atendimentos, está presente em uma série de análises, né? A gente tem um ganho muito grande com a inteligência artificial. E a parte de monitoramento contínuo, né, que é o nosso SOC, os 3 SOCs, eu já comentei, que operam em paralelo, até essa questão do paralelo, existe um balanceamento, né, nesses SOCs, então qualquer um pode atender todos os clientes, mas existe um balanceamento, então o Rio atende, Botafogo atende alguns clientes, a parte de Curitiba atende outros, mas se qualquer problema que der, eles só avisam e o outro vai lá e busca e passa a fazer a supervisão, o acompanhamento, o que for necessário durante o período que essa equipe desse SOC tiver disponível. Às vezes é uma questão de rede, em alguns lugares tem
Hoje é muito comum essa questão do roubo de fios, né? Então, a nossa internet às vezes pode cair, apesar de todo o cuidado, né? Tem links duplos em todos os sockets, tem todo o cuidado, mas algumas coisas acontecem. Catástrofes, chuva em alguma região, e cai uma árvore e rompe fio e possa interromper esse monitoramento. Coisas acontecem. A gente teve um exemplo na Torre do Rio Sul, onde foi logo, acho que bem logo que a gente inaugurou, houve um princípio de incêndio na sala ao lado do SOC, e nosso pessoal ficou um bom período sem poder subir, né, até o SOC, por causa de rescaldo, porque a inspeção dos bombeiros. Então, nós simplesmente transferimos as atividades e tudo transcorreu normalmente, sem problema nenhum, sem nenhuma interrupção, por causa dessa redundância, né, que a gente tem aí sempre em outros dois, em distâncias bem seguras aí, por causa de uma catástrofe maior. Um ponto importante agora, que sempre leva a um questionamento por parte dos clientes, é como a gente estrutura essa rede dos clientes, né? Então, esse é um ponto muito importante. A questão, a norma diz, a gente não pode tocar nos equipamentos, a gente não opera os equipamentos do cliente. Então, os equipamentos do cliente que estão aqui, ó, nessa parte da TO, claro, existem equipamentos, soluções que têm que ser implementadas. Tem os IDS, tem os EDRs, aqui tem agentes para instalar nos computadores, isso é instalado pelo cliente com todo o apoio, toda a supervisão da nossa equipe. Então, isso quem faz é o cliente, e a gente supervisiona, a gente orienta todo esse processo de instalação. Aí a gente tem uma DMZ, onde as gestões das gerências de soluções ficam, e é uma rede de gestão, né, que a partir daqui vai ser encaminhado para os 3 SOCs, né, Rio, que no caso Botafogo, Jacarepaguá e Curitiba. Então, não existe nenhuma conexão externa direto aqui, nem nenhum contato, né, do nosso pessoal com a rede de OT. Ela fica mantém totalmente apartada, e quem cuida, né, quem instala e quem faz algo nesses equipamentos aí é o cliente, tá? Com nossa supervisão. Isso é importante sempre colocar. Outro ponto, isso faz parte do pilar de pessoas, no caso, é o TI Safe Cockpit, que na palma da mão aí todo cliente tem alguns dashboards, algumas informações necessárias aí de grau de maturidade, o que tem que implementar, como que está cada um dos sistemas que a gente coloca, seja os firewalls, seja os EDS, e o importante, né, com várias visões. Aqui a gente consegue mostrar visões para o board, visão para os diretores, para os gestores de conformidade, para os analistas de segurança. Então, cada um tem um perfil diferente, ele precisa de informações diferentes. Então, a gente consegue customizar isso, né, para que a pessoa não fique vendo informações aí que, na verdade, não são relevantes para ele no momento. E para quem precisa realmente saber o tempo inteiro como é que está, se está sendo implementado, às vezes tem uma reunião estratégica da empresa e dá para colocar simplesmente no celular, mostrando exatamente como é que está essa parte de segurança aí, como é que está sendo tratado. Isso é muito importante e fica disponível, como a gente brinca, realmente na palma da mão, porque está no celular aí para as pessoas que forem designadas. Alguns benefícios, né, da nossa assinatura, que é proteção e resposta, segurança robusta, monitoramento, uma resposta rápida, né, através, inclusive, do uso da inteligência artificial, conformidade, a gente tem todas as aderências às normas, a nossa assinatura é feita aí já para que dê essa aderência às normativas que a gente tem hoje no setor industrial. Tá? Eficiência e expertise, toda a transferência de conhecimento, né? A gente tem todas essas reuniões, vai passando também para as equipes de segurança das empresas, o que está sendo feito, como que deve proceder, a gente tem toda essa consultoria para as empresas. E agora é o seguinte, mudou, né, um pouco os sistemas cyberfísicos e o mundo inteligente. Nós tivemos um avanço
muito grande, e hoje a inteligência artificial está tomando conta. Mas assim, ó, nós temos a nossa inteligência artificial, mas o lado ruim também tem a sua inteligência artificial, né? Então, o que acontece? Tem as ameaças aos CPS empoderadas pela IA. Então, hoje, a IA pode fazer um ataque, a IA pode fazer um planejamento, eles podem jogar numa rede e ela identifica qual é o firewall que tem, qual é o sistema que tem, ele seleciona qual é o alvo de maior valor, ele aprende como é que é essa rede, ela gera pacotes de ataque, ela faz uma série de planejamentos para conseguir o quê? Conseguir a intrusão. Quando ele faz a intrusão, aí ele consegue, ele mesmo, já o sistema de inteligência artificial, ver como é que ele tem que fazer, qual é a distribuição do malware, como é que ele tem que fazer essas instalações, e parte já em automático para a execução também, né? Ele atinge o comando e controle, ele gera o que for preciso, ele faz o vazamento de dados, esquema de distorção, os lançamentos de novos ataques, ele planeja e ele executa, então ele faz tudo. Então, hoje, a pessoa não precisa ficar lá atrás do computador, deixa a inteligência artificial fazer de uma forma mais rápida, né? Então, isso é muito preocupante. Dessa forma, né, para proteger um ataque com IA, a gente precisa também de algo mais avançado. Por isso que a gente tem agora uma plataforma de segurança cibernética também com inteligência artificial, né? Nós temos os ataques potencializados aí, através da IA, nós temos um problema também na cibersegurança, que é o gap de mão de obra. Atualmente existe uma falta aí de 60 mil profissionais de cibersegurança no Brasil, e também toda essa conformidade, toda essa normativa que sai, e a gente precisa ter essa aderência. Então, não tem pessoas, e tem que fazer esse trabalho todo, tem empresas grandes que têm 4 profissionais que cuidam de cibersegurança e que, ao mesmo tempo que cuidam da cibersegurança, eles também cuidam do core da empresa, eles cuidam da automação, eles cuidam de processos. Então, eles não conseguem o tempo inteiro estar visualizando e estar acompanhando o que precisa, que é importante da cibersegurança. Mas, para isso, nós temos aqui agora, né, esse lançamento que, a partir do ano que vem, vai estar no mercado, que é a nossa plataforma Safer, né? Que ela está aí preparada para esse desafio de segurança, que ela é integrada aí de forma unificada para proteger TI, TO, os IoTs, a proteção em nuvem, ela consegue ter essa abrangência toda. Ela consegue também nos auxiliar aí, porque ela faz essa detecção avançada, né, de ameaças e respostas a esses incidentes aí que são muito rápidos. Então, ele também, né, utilizando de toda a velocidade que tem a IA, ele consegue detectar esse trabalho que está sendo feito para fazer a prevenção, né? E ele auxilia também aqui no nosso SOCs, aí, que é 24/7, ele também está garantindo essa visibilidade, essa confiança aí, dos ambientes críticos. Um outro vídeo aqui, que nada melhor para se apresentar o Safer do que ele próprio fazer a sua apresentação. Olá! Eu sou o Safer, uma plataforma criada pela TI Safe para proteger infraestruturas críticas como a sua. Hoje, redes industriais enfrentam ataques cada vez mais sofisticados. A boa notícia? Eu estou preparado para isso. Minha missão é clara: proteger ambientes de tecnologia operacional com inteligência, precisão e agilidade. Sei configurar e otimizar tecnologias como firewalls, sistemas de detecção de intrusão, acesso remoto seguro, solução anti-malware e muito mais. Fui desenvolvido pela TI Safe, pioneira e líder em segurança cibernética de sistemas cyberfísicos no Brasil, e conheço todas as normas de segurança cibernética do mercado. Trabalho 24 horas por dia, monitorando sua rede e antecipando ameaças com inteligência artificial e aprendizado de máquina. Comigo você tem visibilidade total, redução de riscos e continuidade garantida das operações industriais com equipe reduzida. Quer segurança de verdade? Conte comigo e com a TI Safe, porque segurança não pode parar. Muito bem, esse é o Safer, né? E o Safer,
essa imagem do Seifer, ele mesmo que se criou, né? Ele que definiu como era a imagem dele. Isso é bem interessante. Deixa eu passar aqui. Isso aqui é um pouco redundante daqueles pilares, mas é só para mostrar onde que o Seifer está inserido, né? O Seifer, ele trabalha na parte como consultor, né, recomendações para aperfeiçoamento de arquiteturas. Tem o módulo do Seifer Auditor, que ele valida os controles de normas e políticas e criação desses relatórios. O módulo Seifer Governança, que ele faz a gestão de riscos e maturidades de segurança. O Seifer Academia, que ele ajuda na capacitação das equipes. A gente consegue ter tempos melhores aí para treinamentos com a ajuda do Seifer, principalmente orientando o que realmente precisa ser feito de treinamento. Por exemplo, quando a pessoa entra na TI Safe, passa por um onboard, e hoje o Seifer verifica qual a atividade dele e já diz qual o treinamento que ele tem que fazer, já cria a rota de treinamento dele para a atividade que ele vai fazer. Então, ele não precisa inicialmente perder tempo com alguns treinamentos que não trariam benefício imediato para ele. Então, isso tudo o Seifer auxilia para a gente ter esse tempo aí de capacitação da equipe. A parte do analista N1, né, com monitoramento contínuo e triagem enriquecida, o N2, com investigações adicionais e recomendações, e a gente, claro, continua nessa parte com o ESA-CEF, o suporte de toda a tomada de decisão, a integração de tecnologia e a questão dos ROC, do monitoramento 24/7. Lembrando que o Seifer, né, até, deixa eu passar aqui, um ponto muito importante, o Seifer é o copiloto dessas operações de segurança, né? O Seifer executa e sempre tem alguém acompanhando e validando todas essas informações, só que com tempo de resposta muito mais rápido, né? Então, pensa que o tempo de resposta foi de 40 minutos para 60 segundos numa primeira análise. Então, onde o analista tinha que pegar e fazer uma série de análises, o Seifer já devolve informações de uma maneira bem mais rápida, então ele só tem que fazer uma checagem, uma complementação, se necessário for, para dar sequência, né? Configurações críticas aplicadas em minutos, não em dias, 10 vezes mais produtividade na operação de segurança, menos 60% do tempo de formação de novos especialistas, porque a gente consegue otimizar os treinamentos necessários, né? A auditoria, a parte de relatórios em minutos, a gente consegue criar os relatórios de forma mais precisa, né? E a política também, todos os procedimentos aí entregue de uma maneira bem mais rápida também. Tá? O Seifer auxilia, mas um ponto bem importante é que o fator humano continua com a validação, continua com todo esse acompanhamento. Ele não faz nada e executa sozinho. Quem vai validar e vai dar a sequência é um dos Seifers, um dos nossos colaboradores, no caso, né? Não a inteligência artificial. E pontos importantes aí, né? Depois de toda essa explanação, por que escolher a TI Safe? Nós temos mais de 18 anos de experiência aí, com foco em cibersegurança e sistemas cyberfísicos. A plataforma Seifer hoje nos auxiliando em todos os processos de proteção dos ambientes, tanto TI, TO, IoT e a questão de nuvens, e a questão de rede própria dos SOCs nossos, com toda a expertise e todas as certificações necessárias, operando em 24/7, né, com total redundância, e a parte de soluções aí com rápidas implementações, aderência regulatória, de ter as melhores soluções do mercado, a gente trabalha, são só líderes do Gartner, a gente não trabalha com nenhuma solução que não seja já conhecida e já exaustivamente validada, principalmente no nosso ambiente de OT, que requer bem mais atenção, mais cuidados, né, porque diferente do ambiente de TI, que eles não têm essa preocupação, nós temos muita preocupação que não pode parar, né? Diferente da TI, que você pega e lança uma atualização no computador, e quando você chega de manhã, o computador simplesmente relança, né, rebuta o computador, porque tem essa nova atualização. Na indústria, a gente não consegue fazer isso. Em ambientes críticos, tem que ser muito bem planejado, tem que ser bem testado antes, tem que ser homologado, porque pode parar plantas e custo elevado, pode gerar prejuízos materiais, pode gerar prejuízos humanos, então tem muitos riscos,
e a gente trabalha com esse cuidado para poder entregar, né, e ter se manter, né, questão de manter a planta sempre ativa e segura. Tá? Era isso que eu tinha a dizer, agradeço aí pelo espaço que foi dado aí para a gente. Léo, muito obrigado aí.